Obrigado, Paulo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E aí já tenho um pequeno slide. Bom, pessoal, começando aqui, né, me apresentar um pouco para vocês. Primeiro, fazer minha autodescrição, né? Eu sou Maria do Mata, eu sou um homem branco, de cabelo curto castanho, penteado por lado. Tenho 53 anos, estou usando uma camiseta azul com a logomarca da Assistive do lado esquerdo e um fundo digital de um escritório com mesas, computadores, etc. E eu sou cofundador e CEO da Assistive, né, uma empresa focada em acessibilidade digital, né, faço investimentos em startups também, através de fundos de investimento, como a Equity Rio, né, que é um fundo que a gente tem aí com um grupo de pessoas, a gente investe hoje em torno de 23 startups, faço alguns investimentos também pessoais, sempre em fase seed e pré-seed, em empresas de tecnologia. Sou membro da SBG Tech, que é a Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, é uma sociedade científica ligada à Universidade de São Paulo, onde são feitos estudos sobre tecnologias voltadas à população 60+. Membro do AIDE, que é uma aceleradora de startups, né? Ela é do Vale do Silício, está em 34 países, eu faço parte aqui do capítulo Brasil, onde nós aceleramos startups voltadas aos 50+, e membro do IAP, que é a Associação Internacional dos Profissionais de Acessibilidade. Então, falando brevemente aqui, e vou contar hoje para vocês um pouco sobre acessibilidade digital voltado para agências de marketing. Tá? Assim, para começar nessa abordagem sobre o tema, uma das poucas certezas que tem na vida, né, é que tudo muda. Nada permanece como está. E a pandemia ensinou isso para a gente da pior forma, né? E essa grande evolução tecnológica também que está acontecendo também nos faz repensar. E essa velocidade de atualização está cada vez mais acelerada, né? Então, desde quando o carro foi criado, né, ali em 1700, até chegar no modelo ali minimamente conhecido, você fala, isso aqui é parecido com um carro, foram 181 anos, né, em 1950. Para chegar no Tesla, foram 58 anos. Para chegar no carro voador, 16 anos. Então, assim, essa velocidade da tecnologia, né, tecnologias sendo utilizadas para criar tecnologias. Então, isso nos faz pensar, né, em todas essas evoluções e como que a gente se atualiza, como que a gente segue tudo isso. Um outro exemplo aqui do telefone. Então, desde o telefone lá do Graham Bell, de 1800, até chegar no primeiro celular aqui, telefone móvel da década de 60, que era um tijolo gigantesco, ou até chegar no telefone sem fio, né, que a gente conhece, foram 118 anos. O celular moderno surgiu em 2000 e o iPhone em 2007. Então, foi ontem. Então, essa aceleração dessa inovação que está acontecendo, ela tem várias denominações. Então, tem gente que chama de era exponencial, como a Singularity University, a era da abundância, ou quarta revolução industrial, era pós-digital, era caórdica, né, que não é caótica, né, existe uma ordem nesse caos de dados, né, então é conhecido como era caórdica, ou era da colaboração, ou era do conhecimento. Então, são várias denominações para tentar representar esse momento que a gente está vivendo dessa aceleração tecnológica. Né? Falando aqui um pouquinho de futuro, né? A evolução dos assistentes pessoais, ela vai ser uma coisa cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, se a gente pegasse uma inteligência artificial generativa para criar imagens, por exemplo, e pedisse um salmão no rio, vem isso aqui. Realmente é um salmão no rio, né? Isso aqui é um filé de salmão. Então, o que a gente vê hoje é uma coisa extremamente realista. A gente já tem vídeos sendo criados, tem música sendo criada, né? Há um bom tempo atrás eu tinha comentado numa matéria que eu escrevi para uma revista, né? Eu coloquei lá. Falei, olha, o que a gente já vê hoje como uma inovação, de você ter playlists, né, específicas ali para você no seu Spotify, a gente acha isso legal. Logo, logo você vai ter músicas que são compostas somente para você. E isso vai trazer outras discussões sobre direitos autorais, etc, etc. Então, a gente está muito próximo, né? Uma pessoa que curte uma determinada banda, ela vai poder ali selecionar essa banda ou bandas que ele gosta e a inteligência artificial vai criar novas músicas com aquelas vozes e vão ficar disponíveis só para ela.
Então, a hiperpersonalização, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo acontecendo também. Aconteceu agora, no segundo semestre, primeiro hospital de IA do mundo com médicos e robôs, lá na China, em Pequim. Então, você faz uma consulta com um médico digital, um robô. Você conversa com ele, fala dos seus sintomas, ele consulta milhares e milhares e milhares de bancos de dados e vai te dar ali aquele diagnóstico. Então, outras coisas também, consultas a fontes externas, você vai poder chegar no assistente pessoal e falar para ele, vou para o Rio de Janeiro ficar uma semana lá, prepara essa viagem para mim. Ele já te manda todo o roteiro de shows que você gosta, já te manda, você vai comprar aquilo com comandos de voz, ele vai reservar o hotel, vai lembrar o que você tem que colocar na sua mala, vai chamar o seu Uber e planeja toda aquela viagem para você. Democratização de uma secretária pessoal, todo mundo vai ter direito a isso. Né? Cada vez mais decisões baseadas em estatísticas, em mecanismo de recomendação. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, né? E coisas que estão no nosso dia a dia que a gente não entende, nem sabe por que elas acontecem. Por exemplo, foi feito um estudo lá em Curitiba para as pessoas entenderem. Falou, por que os lava-rápidos estão fechando? As pessoas estão comprando cada vez mais carro, né? Os carros cada vez mais novos, a frota sendo renovada, então a pessoa quer cuidar daquele carro novo, só que os lava-rápidos estão fechando por falta de clientes. E eles descobriram que os clientes estão deixando de lavar os seus carros por causa da IA. Porque hoje a gente pega o celular e pesquisa a previsão do tempo de 15 dias para frente. Então a pessoa chega e fala assim, não vou lavar meu carro hoje, porque na quarta-feira vai chover. Na quinta-feira vai chover. Então você deixa para lavar depois, quando você tem vários dias, uma sequência de sol muito grande ali, então isso faz cair muito o volume. Antigamente a gente lavava o carro, saía do lava-rápido e já pegava chuva no caminho. Isso não acontece mais. Né? E outras coisas também surgindo, né? Tinha esse pet commerce aqui da Pets, né? Eles até tiraram do ar, mas era muito legal. Você tinha uma IA que ia mostrando produtos para o seu pet. Então, mostrava ali um macaquinho de pelúcia que você aperta ali, ele fazia o barulhinho. De acordo com o movimento da cabeça do seu cachorro, ele colocava no carrinho de compras. Então, o seu cachorro fazendo compras com a inteligência artificial. E tem muita bagunça também sendo alimentada, né? Então, o que eu costumo brincar, né? Eu falo que a inteligência artificial, né, esses mecanismos de IA generativa, ou essas LLMs, né? Eu falo que ela é nota 6. Então, você pede para ela fazer um texto, vai ser um texto nota 6. Você passa de ano. Mas nunca, pelo menos por enquanto, não é aquela coisa genial. Né? Não dá para você usar na íntegra o que a IA gera para você. Você tem que, além de trabalhar muito bem o prompt, você tem que depois lapidar esse texto que foi criado. Porque tem muita bagunça sendo alimentada. A gente até vê aqui um brinquedinho, não, cachorros e cookies, né? Então, tudo isso está na IA. Então, tem muita coisa que confunde. Né? E uma coisa que tem que estar na nossa cabeça, né, pensando em inovação, essas revoluções tecnológicas, é essa frase aqui do livro do Hermann Hesse, é o livro do Damian, tem lá, a ave sai do ovo, o ovo é o mundo. Quem quiser nascer tem que destruir o mundo. Então, uma coisa tem que estar na nossa cabeça, né? A gente vê essas inovações que muitas vezes elas levam a gente a repensar até mesmo o nosso negócio. E esse negócio precisa ser renovado. Então, para você renascer, você tem que abrir mão de coisas que hoje são confortáveis. Então, deixa essa frase aí para vocês pensarem. Bom, o panorama da acessibilidade, né? Falar um pouco disso, né? Em números. Hoje, segundo dados da ONU, 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Então, a gente está falando de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E as pessoas estão envelhecendo cada vez mais. As tecnologias permitem você ter um acesso a médico online, como aquele robô, né, que eu comentei agora há pouco. Você tem alimentação mais saudável, mais acessível, mais barata. Então, as pessoas estão vivendo mais. Então, a ideia, né, a estatística aqui, a previsão, é que você tenha 16% da população mundial com mais de 65 anos até 2050. E quando a gente produz, né, falando de sites, por exemplo, de conteúdos digitais, essa população não é contemplada. E a população 60 a mais aqui no Brasil movimenta 20% do PIB. Então, o cara já ganhou dinheiro durante a vida, já tem ali uma condição financeira estável, né, tem dinheiro para gastar com viagem e com tudo mais, e aí a empresa monta aquele site gigantesco, né, todo estruturado, bonitinho, e não contempla esse público. Então, o público que tem dinheiro, que está naquele momento, ele quer se divertir, acaba não gastando com aquela empresa, porque o site não está preparado. Letra muito pequenininha, contraste inadequado, movimentos muito rápidos. Vou abordar um pouco disso
um pouco mais à frente. Então, o mercado das pessoas com deficiência movimenta 1,2 trilhão de dólares ao ano. Esse é o consumo. Então, é uma oportunidade gigantesca de negócio. Quando você pensa em amigos e familiares, quando você envolve esses grupos, né? Então, por exemplo, um restaurante que não tem uma rampa de acesso adequada. Os amigos e familiares não vão entrar naquele restaurante, não vão querer consumir ali. Então, quando você junta amigos e familiares, vai para 8 trilhões de dólares ao ano, que é movimentado pelas pessoas com deficiência. E quando você envolve, né, amigos e familiares também, em vez de 1 bilhão, né, de pessoas, eu estou falando aí de 2,4 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, não é diferente. A gente está falando de 17 milhões de pessoas com deficiência. Eu estou falando aí de 2,3 milhões de pessoas com surdez severa que dependem da língua de sinais. Que é um erro muito comum também das pessoas falarem, mas o site está ali todo escrito, por que eu preciso de língua de sinais? É porque as pessoas surdas, né, que nascem surdas, elas são alfabetizadas primeiro na língua de sinais, que tem uma estrutura completamente diferente. Então, o português é uma segunda língua. Então, não é incomum você encontrar uma pessoa que só fala Libras. Não consegue ler o português adequadamente. Então, por isso que é importante. Estou falando de 2,3 milhões de pessoas no Brasil. Nós temos 6,8 milhões de pessoas com deficiência visual. Né? Tem as pessoas cegas também aqui nesse número, né? Estão inclusas aqui. E a pessoa, se ela adquire uma cegueira total durante a vida, ela tem que reaprender. Então, se ela chegar num site, aquele site não tem um conteúdo acessível, não tem descrição de imagens, não tem navegação adequada por teclado, essa pessoa não consegue comprar. Eu teve um caso agora de um cliente que a gente está conversando, uma empresa de beleza, né? Eles vendem lá produtos de beleza, e quando você navega pelo teclado, você não chega no carrinho de compras. Então, são pontos super importantes que nem sempre são observados. Além das pessoas com deficiência, tem pessoas também que têm alguma característica ali que dependem de acessibilidade. Por exemplo, os analfabetos. 11 milhões de pessoas no Brasil. Pessoa com dificuldade de leitura. Então, se você não tiver ali uma transcrição de texto em áudio no site, uma opção dessa, essa pessoa vai ficar excluída. Ou população 60 a mais. São 32 milhões aqui, dados oficiais aqui do IBGE, mas tem estudos independentes falando que já passou de 50 milhões. Então, esse site tem que estar preparado. Né? Teve um case de uma empresa de turismo, onde foi feito um ideathon, né? Que seria uma espécie de um hackathon, um hotel e tal. As pessoas se juntaram lá para poder testar a experiência de viagem. Né? As pessoas querem viajar, estão aposentadas, e a reclamação mais recorrente que surgiu nesse evento: as letrinhas são muito pequenininhas. Eu tento comprar, mas é meio confuso. Então as pessoas vão comprar quando tiver um filho ali junto para poder, ou então vai na loja física. Então, e na contramão de tudo isso, tem um estudo da McKinsey que eles falam que nós evoluímos 10 anos durante a pandemia no que eles chamam de digitalização da vida. Então, essa própria conversa que a gente tem aqui hoje, né, se a gente pensar aí há 5 anos, ela seria obrigatoriamente presencial. As pessoas não eram tão adeptas aos eventos online. As reuniões que nós fazemos com clientes hoje, elas são online e o cliente aceita isso muito bem. Antigamente você tinha que pegar um avião e ir para Manaus, para Brasília, para o Rio Grande do Sul, para fazer uma reunião de 1 hora. Hoje em dia não, as pessoas aceitam muito mais isso. Então, essa evolução que veio para a gente. E hoje, menos de 1% dos sites no Brasil tem acessibilidade implementada. Então, um dado bem importante. A legislação também vem evoluindo. Tá? Desde 91, quando surgiram as cotas para pessoas com deficiência, até 2015, né, quando surgiu a LBI, a Lei 13146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, para garantir acesso às pessoas, tanto aos meios físicos quanto aos meios digitais. Né? E tem aqui alguns grupos independentes, por exemplo, o decreto do SAC, que saiu em 22, já regulando alguns setores. Então, aqui é feita uma pressão, né, independente, instituições financeiras, de empresas de energia, plano de saúde, saneamento, seguro, telecom, transportes. Tem a portaria número 20 do MEC. Então, para você certificar ou recertificar um curso, esse curso tem que ter acessibilidade. Ou a FEBRABAN pressionando os bancos, tem que ter acessibilidade. Os bancos são super evoluídos nisso, nos canais de atendimento todos. Né? A BNT lançou uma norma também, a 17060, onde ela lista uma série de requisitos que você tem que ter para navegação em dispositivos móveis.
né? Eu faço parte do grupo de trabalho voluntário lá da BNT também, e nós estamos agora criando a norma brasileira de acessibilidade como um todo. Então, outro trabalho que está sendo feito, deve sair esse ano, até o final do ano, deve sair esse documento novo, e a gente vai depois divulgar na mídia, vai ficar disponível gratuitamente para todo mundo. Bom, se a gente compara com mercados mais maduros, né, Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos tem empresas lá que são especializadas, diversas, dezenas de empresas especializadas em acessibilidade digital, entregando para essas empresas, né, para as empresas compradoras, os clientes deles, mecanismos que você consiga ter acessibilidade em seus sites. E lá, a LBI aqui no Brasil, né, uma lei super bem escrita, uma lei que é essa 13146 que eu falei agora. Uma lei super bem escrita. Porém, no Brasil não tem penalidade. A gente não ouve falando, teve um processo, uma empresa foi processada, então não sei o quê. O que acontece é, às vezes, uma notificação extrajudicial, às vezes, um consumidor reclamando na rede social. Nos Estados Unidos, não. O mercado é muito mais maduro. Em 2020, foram 3.500 processos de verdade contra empresas. E foi um aumento de 19% em relação a 2019. Aquela loja Target, né, deles, ela foi processada pela Associação de Cegos, eles ganharam 6 milhões de dólares por falta de acessibilidade no site. Então, essa é uma tendência que vai acontecer aqui no Brasil, uma questão de tempo. Tá? A gente está evoluindo bastante com esses trabalhos que estão sendo feitos. Né? Eu acredito que haverá uma mudança na LBI e as empresas vão começar a ser cada vez mais cobradas, né, da acessibilidade, que é uma obrigação, é um direito, né, das pessoas. E quais são as dimensões da acessibilidade, né? Ok, estou falando de acessibilidade aqui como um todo, mas o que é isso? A acessibilidade, ela tem algumas separações. Ela pode ser acessibilidade arquitetônica, então uma rampa de acesso na entrada de um restaurante, um corrimão adequado numa escada, também é acessibilidade. Então tudo isso está relacionado à acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade também, ela pode ser comunicacional. Tá relacionado às nossas relações interpessoais. Né? Como eu escrevo, né? Como eu crio um texto, esse texto está acessível, está escrito em linguagem simples, né? Tudo isso está relacionado à acessibilidade comunicacional. A acessibilidade metodológica, ela está relacionada à educação, então você utilizar métodos ali corretos, né, para você criar os seus conteúdos e ter aquele conteúdo acessível a todas as pessoas, com Braille, com Libras, etc. Está associado à metodológica. Ou a acessibilidade também pode ser instrumental. Ela está ligada ali, você ter equipamentos, né, tecnologias assistivas, que eu vou até mostrar um slide para vocês de tecnologias assistivas, para possibilitar que as pessoas tenham acesso, né, um leitor de tela, um celular, por exemplo, usuário cego. Então, é acessibilidade instrumental. Tem essas separações. A acessibilidade programática está relacionada às normas e leis, então, a LBI, né, norma da BNT, tudo isso está relacionado à acessibilidade programática. Importante saber essas divisões, né, até para a gente construir melhor os nossos pensamentos. E a acessibilidade também ela pode ser atitudinal. Ela tem a comunicacional, né, está relacionada ali à comunicação, a forma de escrita, etc., mas ela pode ser atitudinal, está relacionada com as nossas relações no nosso dia a dia. Você tem uma comunicação sem preconceitos, você usar os termos corretos, e usar os termos corretos, né, como eles vêm evoluindo, está relacionado também a você se posicionar com o seu cliente como uma empresa conectada. Fala, pô, eu estou por dentro. Né? Na década de 50, quando você se referia a pessoas com deficiência, você falava que era uma pessoa com incapacidade, uma pessoa incapacitada. Isso também é incorreto hoje. Na década de 60 e 70, ficou deficiente. Então, a pessoa deficiente. Então, você falando que a pessoa é deficiente, você está colocando a deficiência como uma forma de você classificar aquela pessoa, né? De você dizer que a deficiência é um fator determinante. Então, isso vai se ajustando. Né? Na década de 80, falava pessoa portadora de deficiência. É errado. Portar, você porta um celular, que você pode deixar aqui, uma carteira. Né? Você não porta uma deficiência. Né? Então, você pode utilizar hoje o pessoa com deficiência, que é um termo ok, ou pessoa com diversidade funcional. Então, são termos, assim, quando você utiliza os termos corretos com o cliente, você se mostra como uma empresa conectada, é muito importante a gente saber isso. E acessibilidade digital? O que é acessibilidade digital?
é você garantir que as pessoas consigam ter acesso àqueles conteúdos. Ela consegue entender aquele conteúdo, consegue utilizar aquele site, etc., para todas as pessoas ali. Você tem um grupo de pessoas ali sendo atendido, independente da condição daquela pessoa, da situação, da restrição que ela se encontra, ela consegue acessar aqueles conteúdos digitalmente. Tecnologias assistivas, né? Só fazendo um pequeno parênteses aqui, uma tecnologia, são tecnologias que você consegue ampliar uma capacidade da pessoa ou você proporcionar uma habilidade para aquela pessoa que ela não tenha mais. Então, o óculos, por exemplo, é uma tecnologia assistiva. Então, a pessoa não consegue, sem essa tecnologia, ter a sua visão ajustada, né, para aquele ambiente que ela tem. Pode ser um óculos escuros, né, que você tem ali uma situação de desconforto por causa de uma luminosidade temporária, uma bengala para a pessoa poder andar na rua, um celular com leitor de tela, também uma tecnologia assistiva, ou então Alexa, né, que a gente vê hoje entregando uma autonomia muito importante para as pessoas. Então, uma pessoa, de repente, com mobilidade reduzida, consegue ouvir a música que ele quer, consegue ligar uma luz, consegue ligar um ar-condicionado, de uma forma muito barata. Né? Você tem essa tecnologia, ela vai te auxiliando ali no dia a dia, fica um grande... Lembrar de tomar remédio, pode fazer tudo isso e contribuir. Tem até uma portaria tramitando no Congresso essa semana, hein, onde eles querem colocar nos museus óculos falantes. O que são esses óculos falantes? Tem uma câmera nos óculos e você pode pegar qualquer livro, você tem ali um software de inteligência artificial que ele vai ler aquele livro para você, no seu ouvido. Então, são várias tecnologias que vão surgindo cada vez mais, né, para proporcionar independência para as pessoas. Muito bem. Eu não vou entrar muito aqui no tema da inteligência artificial, porque isso aqui por si só é um tema gigante, né? Seria algumas horas falando só disso, mas só fazer uma conceituação aqui, né? O que é a inteligência artificial? É um ramo de pesquisa, não é inteligência computacional também, como alguns preferem, onde você vai pegar um sistema que vai simular o comportamento humano, vai simular a inteligência humana, né? Por que eu estou usando isso aqui? Porque eu acho que é mais importante a gente falar de inteligência. O que é inteligência? Você chegar e falar assim, eu conheço fulano é inteligente. Por que você acha que ele é inteligente? Qual a característica que essa pessoa tem? Né? Então, assim, a faculdade de conhecer ou de compreender, de aprender. Também a gente, essa pessoa aprende rápido, essa pessoa entende de tal assunto, não sei o que, essa pessoa é uma pessoa inteligente. Ela consegue resolver novos problemas, né? Quando ela se encontra numa situação ali nova, ela busca aquele conhecimento que ela já adquiriu no passado, então você reconhece aquela pessoa como uma pessoa inteligente. Só que é importante a gente entender esse conceito da teoria das inteligências múltiplas, que tem a ver com acessibilidade. Porque aqui o Howard Gardner, ele defende que nós temos não uma inteligência, mas nós temos 9, eram 8 inteligências, depois ele aumentou mais uma, agora são 9 inteligências. É muito comum você falar assim, aquela pessoa é inteligente porque ele consegue fazer contas ali de cabeça de uma forma muito fácil. Aquele cara é um cara inteligente. Será que é só esse tipo de inteligência que é importante, a lógico-matemática? Aquele cara é um grande programador. Existem outras inteligências. E é importante nós entendermos essas inteligências para podermos nos relacionar melhor com as pessoas, sabendo quais são as inteligências, até com as equipes dentro do nosso trabalho. Então, por exemplo, se eu precisar de um texto, preciso de um texto aqui para fazer um teste de um webinar, por exemplo. Cara, pega uma pessoa na sua equipe que tem inteligência linguística desenvolvida. Ou, de repente, uma pessoa também que tem a inteligência interpessoal desenvolvida. Então, ele fala assim, eu sei me relacionar com as pessoas, tenho essa habilidade de me relacionar, sei escrever bem, né, tenho inteligência linguística, e, ok, se você pegar uma pessoa com inteligência lógico-matemática, provavelmente você não vai conseguir fazer esse texto com essa pessoa. Né? Da mesma forma, inteligência corporal sinestésica. Então, alguém vê um passo de dança ali em 3 minutos e ele consegue fazer aquele passo exatamente igual. Ele tem essa mente e corpo conectados. Né? Ou a inteligência musical. Né? Você pega uma pessoa que tem inteligência musical, consegue aprender os instrumentos facilmente, aí ele tem um relacionamento, uma inteligência intrapessoal desenvolvida e uma interpessoal também, sai um Chico Buarque da vida. O cara faz umas composições assim, magníficas, né? Na minha opinião. Ou a pessoa tem inteligência espacial, então sai um piloto,
que consegue passar naquele espaço pequenininho. Então, são várias inteligências, e a gente entendendo os tipos de inteligência para os nossos relacionamentos também facilitam para a gente entender os projetos de inteligência artificial. Qual tipo da inteligência humana que essa inteligência artificial precisa aprender? Então, se você precisar de uma IA, por exemplo, para questões lógico-matemáticas, você não vai precisar se preocupar com inteligência intrapessoal nessa IA, por exemplo. Então, achei interessante trazer isso aqui, que traz reflexões importantes aí para o nosso dia a dia. Muito bem. Quando a gente fala de acessibilidade e de inclusão das pessoas, né, de diversidade, a gente vê que agora a geração Z, ela está chegando ao mercado de trabalho, as pessoas já estão aí atuando, né? E a geração Z, ela vem com um pensamento diferente de gerações anteriores, né? Elas são preocupadas com os princípios das organizações, são preocupadas com as pautas ESG. Elas são menos consumistas, adquirem menos bens, não menos consumistas, mas adquirem menos bens, elas preferem a experiência, né, do que você comprar. É melhor você alugar um carro, você alugar uma casa, do que você comprar aquele bem. E aí você está livre para você morar em qualquer lugar. Então, essas pessoas estão chegando ao mercado de trabalho. E essas pessoas, pensando nessas questões dos princípios das marcas, elas deixam de comprar de algumas marcas, dependendo de como elas se posicionam. E as empresas estão entendendo isso, né? As empresas estão investindo cada vez mais em ESG. Dificilmente você chega numa empresa hoje, ela não tem ali o seu comitê de liderança, ou seu comitê de diversidade, seu comitê LGBT+, comitê de liderança negra. São vários comitês que estão sendo criados, pensando em acessibilidade, diversidade e inclusão, porque isso, as empresas estão entendendo que isso gera negócios, né? E uma agência, quando ela entende isso, e ela se posiciona para o cliente, que ela sabe sobre tudo isso, pode ser o diferencial competitivo que faz falta na hora de você fechar um projeto. Então, você está antenado, você está conectado, e aquela empresa se sente segura com você. Essa frase aqui é bem interessante pelo seguinte, né? Diversidade é chamar para festa, inclusão é convidar para dançar. Então, você ter diversidade no seu ambiente não significa que aquele ambiente é inclusivo. Eu tive uma situação de uma empresa que eu visitei, que eles tinham lá seu comitê de diversidade, contrataram várias pessoas com deficiência ali na empresa, só que a empresa não estava preparada, não tinha uma acessibilidade arquitetônica adequada. Eles pegaram as pessoas, colocaram dentro de uma sala, tinha um vidro lá, parecia um aquário. Então tinha diversidade, mas não tinha inclusão. Depois eles trabalharam, conseguiram resolver, enfim. E as pessoas hoje estão todas misturadas lá, porque essa diferença de competências e de inteligências é o que vai trazer para a empresa bons resultados. Não é você segregar. Então, se você tem um comitê LGBT+, da sua empresa, um comitê de liderança negra, faça com que essas pessoas se misturem com as outras pessoas. Não deixem criar feudos ali dentro dessas empresas. Isso é importante, isso vai trazer mais resultados para a sua empresa e para o seu cliente. Alguns depoimentos, nós fizemos uma pesquisa aqui com a ESPM e a Universidade de Salamanca, lá na Espanha, e perguntamos para as pessoas, né, em acessibilidade digital, né, o que vocês sentem falta? E a palavra que mais surge é independência. As pessoas querem comprar, como esse depoimento aqui, ó. Quero comprar online, quero comprar de tudo sozinha. Não quero depender de ninguém, nem mesmo da ajuda da minha mãe. Porque essa pessoa, para comprar, é deficiente visual total, né, a pessoa cega, e ela não consegue comprar online. Tem que depender, tudo vira uma operação de guerra. Tem que esperar o horário que a mãe está disponível, o amigo está disponível, para poder comprar um produto. Então, quando a gente pensa em acessibilidade digital, a gente está construindo um site, está construindo um conteúdo digital para um cliente, pensar em acessibilidade é pensar em incluir essas pessoas. E todas as pessoas precisam ser incluídas, todos são consumidores. Né? Especificamente aqui de acessibilidade digital, né? Estou fazendo aqui um outro review, né? Fazendo um paralelo aqui, na verdade. O que é acessibilidade digital? É como se no mundo físico, né? No mundo físico a gente tem as rampas, tem corrimões, tem, enfim, piso tátil, tudo isso. No mundo digital, também, é você ter recursos aí de acessibilidade que permitam que as pessoas acessem o conteúdo. Então, uma fonte no tamanho adequado, uma fonte legível, é você ter um contraste
adequado também na sua página, tudo isso você vai garantir igualdade para as pessoas. Existem 3 blocos principais, né, quando a gente fala em acessibilidade digital. Você fala de um site. Estou construindo um site para o cliente. Primeiro ponto, estrutura. Eu tenho que pensar ali no HTML que eu vou colocar, os cabeçalhos hierárquicos, né, menu de navegação, tudo isso, beleza. O site vai estar ali com a sua estrutura pronta. Depois eu vou falar de design. Como é que está o contraste entre o texto e o fundo? Né? Quais são as cores? Né? Estão acessíveis a todos os usuários? As fontes estão legíveis? São de fácil leitura? Né? E o conteúdo? Está em linguagem simples? Está em linguagem direta? Eu estou utilizando metáfora? Estou usando figura de linguagem? Então, tudo isso, né, neologismos, tudo isso impactam que algumas pessoas compreendam esses conteúdos. E quando a gente está fazendo um conteúdo para um cliente, eu estou fazendo para que muita gente veja. Então, às vezes, você trocar um termo ali vai fazer toda a diferença para que as pessoas consigam acessar. E como é que a gente sabe, né, que aquele conteúdo está acessível? Ok, né, eu entendi da acessibilidade digital, mas como é que eu faço para ter um norte para isso? Então, o que acontece? Existe o W3C, que é esse World Wide Web Consortium. Ele, hoje, o diretor do W3C, W3 porque é de World Wide Web, né? www, que a gente usa lá para preencher os sites. Então, o W3C, o diretor é esse Tim Berners-Lee, que é o criador da web, né? E o W3C, ele tem dentro dele, então o W3C, ele define os padrões de HTML, define os padrões de JavaScript, etc. Então, na hora que você vai fazer a estrutura do site, você tem que seguir esses padrões. Então, seu site não vai ser ranqueado no Google, direito, etc. Os buscadores não vão encontrar. E dentro do W3C, existe o WCAG, que é de Web Content Accessibility Guidelines. Ou, tradução livre aqui, Guia de Acessibilidade para Conteúdo na Web. Esse guia de acessibilidade, ele é utilizado como base para a construção da LBI, a Lei 3146, decreto do SAC, né, a norma da BNT-NBR, a 17060, lá de dispositivos móveis, EMAG, que é para governo. Todo mundo usa o WCAG. Também internacionalmente. Então, o ADA, né, que é o Title 3, que é o American Disability Act, ou Section 508, que é para governo, é a LBI dos Estados Unidos. Assim como tem a EAA da União Europeia, e outras aí. Todo mundo se baseia no WCAG, que é uma cartilha muito clara de ser compreendida, né? Ela tem a sua complexidade ali, mas ela tem questões muito específicas. Então, você fala assim, o contraste de texto da sua página mínimo tem que ser de 4.5 para 1. Então, qual que é o contraste adequado se estou fazendo um site? 4.5 para 1, no mínimo. Eu não posso utilizar cores como fator determinante para a compreensão de um conteúdo. Você pode excluir pessoas que são daltônicas daquele conteúdo. Então, eu não posso colocar no meu site, clique no botão vermelho e saiba mais. Ou então você usar a direção. Clique no botão abaixo e saiba mais. A pessoa cega não vai conseguir. O botão vermelho, a pessoa daltônica não vai conseguir. Então, são critérios super específicos que estão nessa cartilha do WCAG. E esses critérios são divididos em 4 princípios. Cada critério está classificado num princípio e no nível de criticidade. Então, quanto mais complexo é aquele assunto, né, ele é A, AA ou AAA. Tá? E quando você fala em legislação, o que você tem que atender é A e AA. O AAA é considerado um bônus. É recomendável que você tenha, mas, por exemplo, atendimento em Libras é AAA. É recomendado que você tenha, né, mas eles não exigem em termos de legislação. E esse conteúdo ele tem que ser perceptível ao usuário. O usuário entrou aqui, eu consigo perceber. Está na fonte adequada, contraste adequado, ou então aquele texto tem a opção de transcrição por voz. Então, bacana. Né? É operável. Eu consigo operar pelo mouse, mas também pelo teclado. Então, pessoas com deficiência motora, pessoas cegas conseguem usar. Quem usa o mouse também consegue. Aquele conteúdo está compreensível. Está com uma linguagem adequada. Né? Eu consigo entender aquele conteúdo. E é um conteúdo robusto. Ele é responsivo, eu consigo usar em múltiplos browsers, eu consigo utilizar no leitor de tela no meu celular, no meu computador. Então, são esses critérios aqui do WCAG, que é a nossa grande cartilha, né, que rege aqui a questão de acessibilidade. A acessibilidade é para todos, não somente para pessoas com deficiência, porque você pode ter uma condição, né,
Ou você pode se encontrar numa situação. Eu estou aqui, esqueci meus óculos aqui agora, não consigo ler direito. Vou lá no site, aumento a fonte e consigo ler. É uma situação. Ou a pessoa pode ter uma restrição, fez uma cirurgia, está doente, e aquilo vai trazer uma limitação para ela, e ela vai se beneficiar das questões de acessibilidade naquele momento. E aqui eu trago um ponto polêmico, que é um pensamento meu aqui que eu defendo, que a inteligência artificial é a única saída para a acessibilidade digital. Por quê? Por uma questão puramente econômica, na minha visão. Nós temos hoje 22 milhões e 600 mil empresas ativas no Brasil. Dessas empresas, 36 mil faturam acima de 100 milhões. Faturamento acima de 30 milhões, 80 mil empresas. Então, o que acontece? Quem tem dinheiro para refazer todo um site, porque existe um legado muito importante que está ali. Então, dinheiro para refazer o site, para pensar em acessibilidade também. São empresas que têm mais dinheiro, então é muito restrito. Estou falando de 80 mil empresas no universo de 22 milhões e 600 mil. E é por uma questão puramente econômica, por quê? 15 milhões dessas empresas faturam até 130 mil por ano. A preocupação deles está em outro foco, é sobrevivência, é manter o dia a dia ali. 18 milhões dessas empresas têm até 2 funcionários. Até 2 pessoas trabalham lá. São micronegócios. Então, se não for uma inteligência artificial de baixo custo para entregar acessibilidade já de forma quase que automática para as pessoas, elas não vão colocar. Isso vai ficar para um segundo momento. Então, a gente vai ter acessibilidade somente em grandes empresas, que esse pessoal vai conseguir pagar. Já estão pensando em SG, já estão em outro momento de maturidade. Né? Então, assim, entendendo a complexidade desse problema, é até brincadeira que eu faço aqui, né? É possível comer um elefante? Se alguém te entregar um elefante, você consegue comer um elefante? Né? Primeira coisa que vem na mente não, é impossível. Né? Mas se você parar para pensar, você fala, pô, é possível. Né? É um pedacinho de cada vez. Vai demorar 5 anos. Mas você vai lá comer uma patinha, nada contra os elefantes, tá, pessoal? Pode ser um elefante metafórico. É um elefante metafórico, na verdade. Então, você vai lá comer uma patinha, né? Faz lá enfim, e vai comer naquele elefante, com acessibilidade assim também. Você tem que começar. Você começa por algum lugar, né? Começa pelo mais fácil e vai evoluindo. E quando a gente fala em acessibilidade digital, isso ainda é uma inovação. Quando eu levo uma inovação para o cliente, eu tenho 3 grupos de clientes, são os 3 Cs. Ou esse cliente compra por convicção, ele vê a importância naquilo, fala, pô, eu quero sair na frente dos meus concorrentes, então eu vou comprar aquele assunto. Aqui no caso de acessibilidade, que a gente está falando de acessibilidade digital. Ou ele vai comprar por conveniência. Os meus concorrentes, estou vendo que o meu concorrente A já tem, o B já tem, então vou colocar também. Ou ele vai no terceiro momento, que é a conformidade, que é a legislação, compliance. Aqui já perdeu o diferencial. Então a gente pode fazer um paralelo com o LGPD. As empresas que no começo adotaram o LGPD por convicção e divulgaram isso, tem aquele benefício de mercado, você sai na frente. Você se mostra uma empresa antenada, conectada. Né? Quem está por conveniência, se beneficia um pouquinho. Na conformidade tem que ter e acabou. Né? E toda a inovação, toda a tecnologia, ela traz espanto e muitas vezes ela traz para as pessoas alguma restrição ao uso daquela tecnologia nova. Né? Se o cara não está no momento da convicção. Mas o que ele tem que entender, né, naquela questão lá que a gente tem que destruir o mundo, né, para poder se renovar, né? Pássaro sai do ovo, o ovo é o mundo. Quem quiser nascer precisa destruir o mundo. Então, acontece também com as tecnologias. Quando os caixas eletrônicos, né, as ATM surgiram na década de 70, né, tá lá a máquina. Então, chegou uma pessoa e falou assim, poxa vida, né? Que falta de respeito, uma máquina aqui, eu vou ter que falar com essa máquina, quero falar com o gerente. Aí ele foi, tirou o dinheiro, contou, o dinheiro tá certo, tirou o extrato, descontou certinho, beleza. Aí chegou outro dia, ele viu lá que a filha estava ganhando e falou, vou sacar na máquina de novo. Hoje em dia mudou. Se você chegar num banco, você fala, nossa, que falta de respeito, eu não tenho um caixa eletrônico funcionando, vou ter que esperar aqui para falar com o gerente. Mudou. Porque a tecnologia, a partir do momento que ela funciona, é percebida pelos usuários, ela acaba sendo adotada cada vez mais. Então, isso também acontece
para a gente. E a inteligência artificial ela é uma grande aliada, né? É a única solução ali para a questão da acessibilidade digital. Aqui alguns exemplos de como a tecnologia ela pode ajudar. Então, existem IAs, né? Vou contar aqui para vocês, vou dar alguns exemplos, né? Porque um projeto tradicional, você fala, eu tenho um site do meu cliente, vou ter que reconstruir esse site do meu cliente. Vou ter que separar uma equipe multidisciplinar, né? Que sabe de vários assuntos, que consiga que inclua pessoas com deficiência. Vou estudar WCAG, LBI, EMAG, toda a sopa de letrinhas. Vou definir a meta de trabalho. Tudo isso concorrendo com o dia a dia. Você vai envolver o cliente também nisso. Então, nesse ponto, né? Você trabalhar com esse legado é um legado complexo, mesmo com esse tema da inovação. Então, as IAs, elas vêm para ajudar nesse ponto, né? Por exemplo, os plugins de acessibilidade, né? Vocês já viram em alguns sites esse bonequinho do lado, né? Esse bonequinho é um símbolo da ONU, tá? Do homem vitruviano, que é o Leonardo da Vinci, ele fez esse desenho aqui no século XIV, e o homem vitruviano, ele ficou como um símbolo, né, da diversidade de corpos, e foi adotado pela ONU como um símbolo universal da acessibilidade. Né? Fazendo aqui um breve parênteses aqui, não vou nem entrar muito nesse tema, mas assim, o homem vitruviano, ele obedece à proporção áurea da natureza, que é o número de ouro, que é 1,618. Então, se a gente pegar assim, meu braço, ele é 1,618 maior do que o meu antebraço. Mesma coisa acontece com as falanges dos dedos. O umbigo divide o seu corpo 1,618 da parte de baixo para a parte de cima do corpo. Todos os ossos do corpo obedecem essa proporção. Na natureza também a gente vê isso. Pétalas de flores. Cada espiral de um caracol é 1,618 maior do que a volta anterior. Enfim, isso está presente na arte, regra dos terços na fotografia, tem em vários lugares. Então, esse homem vitruviano foi feito seguindo essas proporções áureas, né? E é o símbolo que foi determinado aqui na ONU como símbolo de acessibilidade. E quando a gente encontra esse símbolo de acessibilidade, né, existem plugins com diversas características e funções diferentes. Então, por exemplo, plugins que entregam aqui a navegação 60+. Quando o usuário seleciona esse ponto, a solução vai lá no WCAG, vai lá nas normas, fala o que é importante para esse público. O público 60+, é importante que você tenha fonte legível, é importante que você tenha botões maiores, é importante que você tenha um contraste adequado. Então, essa solução baseada em inteligência artificial vai pegar aquele site do seu cliente, aquele legado que estava lá, e vai conseguir trabalhar com IA. Então, você vai ter ali dezenas de recursos de acessibilidade implantados imediatamente para aquele cliente, né, sem que ele precise refazer aquele site. Claro que a acessibilidade, gente, é até aquele exemplo do elefante que eu dei lá. A acessibilidade é um assunto super complexo. Então, a solução de IA, ela vai elevar o nível de acessibilidade daquele site. Mas coisas vão ficar de fora, podem ficar de fora. Então, aí entra o trabalho, eu vou falar um pouco mais à frente, que também pode ser oferecido para o seu cliente, de consultoria, ou até mesmo de desenvolvimento da sua agência, de você fazer um upselling naquele cliente. Então, o cliente já está com você há muito tempo, você fala, olha, vamos fazer um trabalho de acessibilidade, eu fiz um levantamento aqui, usei uma ferramenta de validação automatizada, eu vi que você tem aqui umas falhas de acessibilidade, vamos trabalhar isso? Vamos começar com o plugin, a gente já resolve esse pacote, e aqui já entra uma consultoria à parte, e você vai estar uma empresa muito mais posicionada. O que eu até costumo brincar, né? Eu falo, você conectar o storytelling da empresa com o story doing daquela empresa. Então, a empresa, muitas vezes, ela se posiciona como uma empresa inclusiva, acessível, etc. E no dia a dia não é. E o site é a porta de entrada para os clientes. E esse site precisa ter acessibilidade. Então, por exemplo, navegação para pessoas com epilepsia. O que a norma fala? Você não pode ter cores com contraste muito fortes, elementos piscantes, movimentos muito rápidos. Então, quando você clica esse botão, você tem um site seguro. Aí, para pessoas com baixa visão, déficit de atenção, para pessoas com dislexia, autismo, enfim, pessoas cegas, pessoas com dislexia. Então, fontes específicas para pessoas com dislexia. Porque é muito comum confundir o I com 1 com 0, o I com 1 com L, o 0 com O. Então, essa fonte, cada elemento da fonte, cada letra é completamente diferente.
e não permite esse tipo de confusão. Já aumenta também a letra do site. Então, são coisas que o plugin ajuda muito, que é impossível você colocar todos esses recursos do site para todos os clientes. Então, você entra com uma camada de plugin, entrega um benefício grande para o seu cliente e depois trabalha no complemento. A IA também trabalha para a descrição das imagens. Então, o WCAG fala, as imagens que você tem que forem relevantes para a compreensão do conteúdo tem que ter um texto alternativo, tem que ter uma descrição daquele alt da imagem, né, que a gente faz no site. E você fazer o alt para tudo é muito difícil, porque o site é vivo. Toda hora entra produto novo, entra fotos novas. Então, aqui, ó, essa descrição foi feita pela IA, pela inteligência artificial. Ó. Propaganda de roupas de praia. Na propaganda, um homem sem camisa, usando uma bermuda de praia listrada em tons de verde, amarelo e preto. Ele está segurando uma prancha de surf com várias marcas e logotipos, como Oi, Rip Curl, Coppertone. O homem tem uma tatuagem no braço direito e está sorrindo. O fundo da imagem mostra o mar e o céu azul. Abaixo da imagem há um texto que diz roupa de praia e começa a partir de R$100. Então, descreveu essa imagem. Se você não tem uma descrição dessa imagem, vai ficar para o usuário. Imagem sem etiqueta, imagem sem etiqueta, imagem sem etiqueta. E esse usuário não vai conseguir comprar. Então, propaganda de camiseta. No centro da imagem, uma mulher sorridente usando óculos de sol e uma camiseta amarela, etc, etc, etc. Então, você vai incluir essa pessoa. Tá? Os leitores de site. Então, você ter uma transcrição de texto para áudio é uma coisa que a WCAG também fala que você tem que ter, só que aqui é uma outra confusão também que acontece, que eu já vi algumas pessoas falando. Fala, você vai ter uma transcrição aqui para o usuário cego. Não é para o usuário cego. Isso aqui é para pessoas analfabetas, com dificuldade de leitura, pessoas com dislexia, ou mesmo um usuário multitarefa. Coloco o fone de ouvido, vou fazer outra coisa e deixo que a inteligência artificial vai ler para mim esse texto que está aí na tela. Então, por quê? Porque o usuário cego, ele já tem um leitor de tela instalado no celular dele, no computador dele. E esse leitor de tela já vai ler tudo que está ali. Então, mais um áudio vai ter sobreposição de áudio, é ruim. Então, pode estar lá disponível, desde que o usuário ligue quando ele quiser. Tá? Então, isso é importante. Linguagem simples, aqui também trabalhado pela inteligência artificial. Eu posso ter um texto original, posso pedir para a inteligência artificial que reescreva o mesmo texto utilizando a linguagem simples. Então, aqui, por exemplo, acessibilidade X, usabilidade. Ele já substituiu aqui por versus. Usabilidade. Fica muito mais claro para a pessoa. E eu posso pedir um resumo daquele texto. Então, a IA já permite isso hoje. Né? Avatar de Libras. Tem esse projeto V-Libras do governo federal, que você pode ter o avatar de graça. É só pegar lá o link, lá instalar no site do seu cliente. É um benefício legal que você entrega para ele, sem custo, custo zero. Tá? Aqui, deixa eu passar um vídeo para vocês verem a importância do atendimento em Libras para uma pessoa surda. Deixa eu passar aqui rapidinho o vídeo. C ou já mudou para o 21A? 21A. Agora o 21A. Ah, então é isso. Então não precisa mudar. Ela quer esse 21A. 21A. Okay. Tá certo. 21A, tá correto? Sim. Não precisa mexer nada. Não, é isso mesmo. Não precisa mudar. Continua. 21A. 21A. Lá no site, inclusive, já está disponível a informação para ela, tá? Já foi atualizado, tudo bem? Isso, deve ser. É um exemplo bem claro. O seu áudio ficou ruim, Marildo. Eu voltei agora com o fone, acho que melhorou, né? Melhorou, valeu. Legal. Rapidinho para vocês, mostrando a importância de você ter um atendimento em Libras, que a pessoa só queria mudar o acento. E vira uma operação de guerra. Ela teria que encontrar alguém que pudesse fazer a tradução ali para ela em tempo real, um amigo, etc. E ali não, ela consegue com o atendimento em Libras fazer a sua mudança. Muito bem. A acessibilidade digital é importante porque ela contribui para a reputação da marca. Tá? Então, por exemplo, a sua agência tendo uma solução de acessibilidade digital,
ela se mostra como uma empresa preocupada com diversidade, equidade e inclusão, seu cliente também, ele consegue passar essa imagem, contribui, né, com a conformidade com a legislação vigente, está em sintonia com as pautas ESG, cada vez mais presentes, né, contribui para o engajamento de equipes e clientes, porque a acessibilidade não custa caro você fazer acessibilidade digital. Se você pensar no início, e já vender aquele projeto para o cliente já pensando em acessibilidade. Mas se você tiver já um legado, já foi feito, refazer custa caro. É uma escada na frente de um restaurante ou uma rampa. Na hora que eu estou construindo um restaurante, tanto faz se é escada ou rampa. Agora, se eu fizer só a escada e tiver que derrubar e fazer a rampa, vai custar caro. Então, é importante pensar em acessibilidade ali desde o início do projeto. E o que pode ser oferecido para o cliente, né? Falar assim, ok, eu vi aqui acessibilidade, entendi como é que funciona, o que eu posso colocar para o cliente? Olha, colocar, a partir do momento que você se posiciona como uma agência preocupada com acessibilidade, ainda é um diferencial competitivo. A gente está no primeiro C lá, da inovação, né? Da convicção. Então, você tem um projeto com a gente também tem a preocupação com acessibilidade, já está em sintonia com as pautas ESG da sua empresa, etc. Então, seu site já vai sair navegável por teclado, já vai sair com fontes no contraste adequado, fontes legíveis, etc, 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 e não vai custar nada mais por isso. Baita diferencial. Ou você pode pegar o plugin de acessibilidade e ter no seu portfólio, por exemplo, e chegar naquele cliente que você não conseguia abordar, tem aquele cliente que a gente fica trabalhando tempos e tempos e não consegue fechar nada. Cara, plugin de acessibilidade, baixo custo, baratinho, você bate na porta do cara e aí já é a sua porta de entrada. Você já botou o pezinho naquele cliente, já estabeleceu um canal de relacionamento. E depois, quando precisar de um trabalho maior, o cara precisa de uma landing page, precisa refazer o site, vai fazer uma campanha, vai fazer um evento, ele vai lembrar de você porque você já está lá dentro, já tem um contrato fechado. É mais fácil. Você pode trabalhar com curadoria de conteúdo. Então, eu tenho um legado, tenho um site do cliente pronto, e eu vou ler esse site para você e eu vou dizer se tem algum termo ali que seja ofensivo, que seja agressivo a algum grupo minoritário, também é um trabalho que pode ser feito. Vou tornar arquivos acessíveis, então aquele PDF que você manda para os seus clientes vai ser um PDF acessível, ele vai estar ali compatível com leitores de tela, um PPT, um doc, treinamento de acessibilidade comunicacional, de acessibilidade atitudinal para o cliente. Também. Então, muitas vezes a empresa contrata pessoas com deficiência e não sabe como se comportar, não sabe como se incluir aquela pessoa. Então, treinamentos podem ser oferecidos. Tudo isso são portinhas de entrada. Você põe o pezinho no cliente e depois você vai expandindo para novos projetos. Você pode trabalhar com inspeções de acessibilidade. Então, você já entregou um site para o cliente faz um tempão, tá o cara lá, pagando a mensalidade. Faz uma inspeção de acessibilidade. Fala, cliente, olha, vamos falar de acessibilidade agora naquele teu site? Eu vi aqui que tem várias imagens sem alt, vamos colocar um plugin de acessibilidade, vai resolver isso, baixo custo, e aí eu vou refazer os pontos aqui para você de acessibilidade, toma aqui o orçamento, divido para você em 5 vezes, e você faz um upselling naquele cliente. Ou trabalhar com vídeos acessíveis, aquele vídeo que você já entregou, coloca ali em intérprete de Libras, coloca a descrição, acessibilidade para eventos, né? Então são coisas que podem ser feitas. Aqui um videozinho de 1 minuto para não estourar o tempo, vou passar um pedacinho dele, vou tirar o fone novamente para vocês poderem ouvir o vídeo direito. Esse vídeo, pessoal, ele é bem interessante porque ele representa muito o que está aqui, né? Assim, a acessibilidade para pessoas sem deficiência, né, ela torna as coisas mais fáceis. Para quem tem deficiência, torna as coisas possíveis. Então, esse conteúdo que eu trouxe para vocês, e tem uma surpresa aqui no final. Quem for associado da Brad, até o dia 30 de junho, tá, pessoal? Quem for associado da Brad, quem não for associado, se associa e depois entra aqui com o cupom, tá válido para vocês. A gente está dando 1 ano da nossa solução grátis, sem compromisso de inovação, não tem compromisso nenhum. Vai usar durante 1 ano sem pagar nada,
é só acessar lá assistive.com.br/planos. Eu acho que é muito importante para vocês se posicionarem, seu cliente como uma empresa inovadora, já vira uma portinha de entrada ali, tem o plano de parceria, depois vocês podem olhar no site da Brad, descontos especiais para você vender para o seu cliente, e você vai poder usar 1 ano de graça, é só preencher lá, clique em qualquer plano, clica no experimente grátis, coloca o nome da agência, e-mail de contato, site, e coloca o cupom ABRAD. Tá? Até o dia 30 de junho, 1 ano de Assistive grátis. E vou parar de compartilhar minha tela aqui para poder ver vocês aqui também. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer coisa, estou à disposição. Excelente, Marildo. Posso corrigir uma falha gravíssima minha aqui, Marildo, antes de mais nada? Falta do hábito, né? Então, a minha descrição é que eu sou um homem branco, de barba, de média idade, usando uma camisa roxa e listrada. Me desculpe não ter tido esse devido cuidado no início da minha apresentação. Após a fala do Marildo, eu me atentei para esse fato. O Marildo, muito obrigado aí, viu? Podemos estender, então, a promoção para todos os associados, independente se ele tenha participado aqui da live ou não? Sim, todos associados, e quem quiser aproveitar, não é associado ainda, aí entra no seu QR Code, se associa, vai ter direito. Muito bom, excelente, excelente. Bom, eu gostaria, então, aqui que quem participou aqui, caso tenha alguma dúvida, alguma contribuição a fazer, ficasse à vontade agora, aproveitar esses minutos finais aqui. Se não tiver, Marildo, eu vou passar para a Suelen. Se ninguém fizer nenhum tipo de contribuição, eu vou passar para a Suelen, porque aí ela dá aquele recado dela. Tá bom. Tem um pessoal pedindo a apresentação e link do vídeo. O link do vídeo eu acho que vai ficar depois disponível no YouTube, né? As pessoas vão poder assistir depois. Todas as apresentações a gente sobe no canal do YouTube da Brad. Legal. E o vídeo, desculpa, a apresentação eu passo para a Suelen, depois quem quiser pode ir. Boa. Legal. A Sueli está colocando aqui um QR Code para pesquisa de satisfação. Isso é muito importante para a gente, né? Para entender aqui se o conteúdo ajudou, se fez sentido. Eu não tenho dúvidas que foi sensacional aqui a sua apresentação, Marildo. Obrigado. Muito boa mesmo. Obrigado, agradeço e contem comigo aí. Sempre que precisar, estou à disposição. Super obrigado mais uma vez. Suelen, passa o seu recado agora, por favor. Maravilha, Paulo. Como o Paulo já falou, deixei aqui no chat aqui o QR Code da pesquisa. Isso ajuda a gente a trazer mais conteúdos, ajuda o Marildo a saber quais próximos temas trazer para vocês também. Então, respondam, por favor, e não deixem de aproveitar também o cupom ali de gratuidade. Aqui o que a gente vai fazer agora é um sorteio, que a Brad tem uma parceria com a Boom Café para Criativos. E a gente sorteia todo mês um kit de cafés, né, que é essa trilogia. Para participar do sorteio, a gente tem algumas regrinhas ali que vocês podem conferir. Tem que ser um associado, tem que ter participado de algum webinar. E ele é um sorteio mensal, tá? Então, a gente vai realizar esse sorteio somente em julho. Então, você se inscreve agora e no mês de julho a gente compartilha o resultado com vocês. Tá aqui o QR Code na tela e o link no chat para vocês participarem. Obrigado, Sueli. Obrigado. Muito bem. Está aqui o sorteio. Reforçando aqui, né, o Marildo, ele está nos nossos grupos, então é sensacional, né, ter um profissional com esse nível de conhecimento nesse assunto como o Marildo. Então a gente pode não só usar aí a disponibilidade aí da solução que ele ofereceu, com custo zero aí por 1 ano, como qualquer dúvida via grupo, diretamente com o Marildo também, ele está disponível aqui para nos apoiar com todas as questões referentes a esse tema de extrema importância. Então, agradeço aqui a participação de todos. Mais uma vez, muito obrigado, Marildo, por trazer esse conteúdo rico. E fiquem de olho nas nossas próximas atividades, destacando aqui
o nosso encontro presencial no dia 26, agora esse mês, semana que vem, gente, lá no Inovabra, ali na Consolação. Fácil acesso, estacionamento no local, metrozinho fácil. Então, compareçam aí. A Sueli tem promovido e divulgado os links para inscrição no evento, que isso é necessário para ter acesso ao local. Obrigado pela participação de todos. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.